Deixa eu ver o cor, então. Oi, meninas, tudo bem? Tudo bem, Hildegardianas? Então, essa sessão é a respeito do jejum. É uma sessão, assim, super extensa, né? Obviamente não tem como colocar tudo, é muita coisa. Quando eu começo a preparar, eu começo a ver, nossa, realmente a dimensão disso é muito extenso. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o que eu sempre faço, né? Fiz aquele apanhado geral, tá? O que que é o jejum, os benefícios do jejum, vida física, vida espiritual. Adentrei um pouco a respeito da Santa Hildegarda, mas não cheguei onde eu queria, que era realmente falar das curas do jejum. Não deu tempo de chegar a isso, e também dos níveis espirituais com o jejum. Não deu. Então, assim, vai ter que ser feito, né, um jejum número 2, uma outra sessão. Mas eu acho até bom ter esse apanhado, porque quem sabe um pouco fica sabendo um pouco mais, quem não sabe nada, descobre agora, tá? E é isso. Mas assim, eu acho que eu assim, não contabilizei o tempo, mas eu acho que vai dar por volta de 1 hora, se a gente se estender, pelo entusiasmo também. Mas também não quero que as aulas demorem mais que 1 hora, porque eu sei, né, que as pessoas, algumas aí trabalham, têm filho e etc. Mas, obviamente, quem pode ver depois no gravado, tá bom? E é isso. E espero que as aulas né? Se eu consigo me organizar um pouco melhor e sejam mais frequentes a partir de agora. É o que eu quero. Se eu vou conseguir, só Deus sabe, né? Assim, esperando que ele queira também, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a aula do jejum. O jejum, os benefícios do jejum. Espero. Se alguém quiser receber a imagem a imagem do Sagrado Coração de Jesus, me manda um WhatsApp lá que eu respondo depois, tá? Porque tinha um link, mas nem todo mundo recebe o link, nem todo mundo estava no grupo. Bom, o tema: o que que é o jejum? Quais são os benefícios físicos e espirituais? Tipos de humores, ritmos e práticas de jejuns e perguntas abertas, né? Vamos dar início. Santa Edgarda, rogai por nós e que o Espírito Santo nos ilumine nessa caminhada, né? Então, o jejum, né? Assim como eu falei, o jejum é um ponto muito extenso, né? Usado há milênios, mas eu vou aqui partir do ponto da Santa Hildegarda, tá bom? Não vou sair, não vou mudar, vou ficar. Na parte 2 eu vou dar uma, assim, adentrar mais e colocar outros pontos que também é muito importante, tá? Então, assim, esse workshop, né, é realmente para criar vocês na compreensão da prática do jejum, da sabedoria da Santa Hildegarda, né? Como vocês sabem, ou algumas de vocês sabem, ela é abadesa, mística, teóloga, musicista, doutora da igreja, infinita, muito mais que isso, e santa, né? Exploramos benefícios para a saúde do jejum, como a renovação natural e seus benefícios espirituais como caminho de oração, virtude e harmonia com Deus. Tá? Então, a ideia é que vocês vão aprender hoje, né? Vão entender qual a relação que vocês têm com a comida, é, vão entender, né? Ter uns conselhos práticos, né? E eu espero que vocês tomem passos práticos e concretos para uma direção melhor e usar o jejum de forma equilibrada, tá bom? Então, assim, o que que é o jejum, né? O jejum é uma prática voluntária de se abster de alimentos por um tempo determinado, né? O jejum é diferente de se abster, não, o jejum é diferente de quando você remove alimentos da sua vida, né? Remove alimentos do seu dia a dia, né? O jejum é realmente a retirada de todos os alimentos, né? É diferente de abstinência. Eu sinto ter uma grande diferença em algumas pessoas que falam, ai, mas eu não como isso, não sei o que eu estou fazendo jejum. Não, você não está fazendo jejum, você está fazendo abstinência. É bem diferente do jejum. E eu não sei por quê, quando que aconteceu, o porquê que no Brasil as pessoas veem o jejum de uma forma muito
relaxada, muito na abstinência, em vez de fazer o próprio jejum. Se você for ver a palavra jejum no mundo inteiro, é você não comer nenhum tipo de alimento. É você ficar um tempo, vou ficar em jejum por, não sei, 6 horas, 10 horas, 12 horas, 16 horas. Isso é jejum. Não, eu estou em jejum, mas eu comi um pouquinho no almoço, mas eu retirei. Não, então você se absteu, tá? Então, assim, isso queria ficar um pouco claro, isso que parece que tem uma. Eu não sei por quê, mas toda vez que eu converso com algumas pessoas, eu sinto que tem um mau entendimento disso. E a gente tem que entender quando a gente fala a palavra jejum, é realmente não comer, é só beber água, tá? Em alguns casos, tomar um cafezinho preto sem açúcar. Então, assim, por quê, né? O jejum, ele é um meio de restaurar o equilíbrio tanto do corpo quanto da alma, permitindo que a pessoa retorne ao estado de harmonia com criação e com o Criador, ok? Por que as pessoas jejuam, né? Vários aspectos, né? Vamos partir do espírito espiritual aqui, né? Para fazer penitência, para se preparar para uma celebração. Celebração, eu digo, né? Um dia santo, uma quaresma, ah, não sei, uma novena, etc, etc, né? E crescer na humildade e buscar a proximidade com Deus. A gente vai adentrar nesse ponto, talvez não o quanto eu gostaria, mas vamos adentrar, né? Razões morais, para cultivar a disciplina sobre os próprios desejos e paixões. Razões de saúde, para purificar o corpo, renovar as forças e restaurar o equilíbrio. Na questão da saúde, gente, dependendo do jejum, você tem a remissão total de algumas doenças, tá? Mas aí vamos entrar naquele ponto que se estende a mais, que seria jejum de 3 dias, jejuns de 5 dias, etc. O que não vai ocorrer nesse workshop, nessa apresentação, mas quem sabe no próximo, tá? A Santa Edgarda vê o ser humano como um microcosmo do universo. Quando o jejum é praticado com moderação, ele realinha o corpo espiritual, fortalecendo a virtude e a saúde. É isso que a maioria das pessoas não entende. Elas acham assim, a maioria, né? O jejum, sei lá, umas pensam que é só pro lado espiritual, outras pensam que é só lá pro lado físico. E na verdade é uma combinação dos dois, mas desde, obviamente, que você tenha um conhecimento disso, né? E que eu espero que hoje eu possa passar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Benefícios do jejum para a saúde. Purificação do corpo. Quando o estômago está sobrecarregado, a alma se torna pesada. Isso também as pessoas não compreendem. Mais uma coisa que a Santa Hildegarda fala: tudo inicia no espiritual e vai para o físico, né? Mas também, dependendo do como a forma que a gente age no físico, vai para o espiritual. É um ciclo, né? O jejum alivia o sistema digestivo e promove a desintoxicação. E assim, gente, o que eu estou falando aqui não é só dos livros da Santa Hildegarda, né? É assim, se a gente for fazer um apanhado de outros santos, se a gente for fazer um apanhado de cientistas, né? Porque isso já está, assim, eu não sei nem a palavra, mas assim, já está cientificamente provado, entendeu? Vitalidade renovada. Períodos curtos de jejum aumentam a energia e a clareza mental e a resiliência. No final dessa sessão, também vou fazer umas perguntas para vocês, para quem puder ficar, obviamente. Melhora na digestão. O jejum dá descanso aos órgãos, especialmente ao fígado e ao estômago, que o Degarda enfatiza com centrais para a saúde, né? Inclusive, o jejum, eu não sei se você sabe, eu vou só falar rapidamente aqui, o jejum de 12 horas, ele simplesmente faz aquele balanço realmente assim, dá um descanso no estômago, né? 12 horas. Quando você entra nas 16 horas, ele, entre 16 e 17, 18 horas, ele renova o estômago. Quando você faz 24 horas, ele renova as células do intestino. Não, é assim, é impressionante. Aí as pessoas falam, mas eu não consigo fazer jejum. Mas você prefere fazer jejum ou ficar doente, né? E assim, obviamente, a gente não pode tomar um passo, nunca fiz jejum,
e partir para um jejum bruscamente de milhões de horas. É, como sempre falo, é um processo. Nossa, nunca fiz. Então, se você nunca fez, faça primeiro 12 horas, né? Ai, fez 12 horas, se acostumou, teu corpo tá bem, você não tá se sentindo mal, você não tá desmaiando, porque ai, tô desmaio, dá dor de cabeça, o corpo, o corpo também, né, é, põe sintomas diferentes porque não está habituado com aquilo. Mas, assim, não vou entrar nessa parte técnica até a próxima sessão. Pontos que a Santa Hildegarda fala que é importante enfatizar. O equilíbrio dos humores, né? O que são humores, né? Já fui falado nisso em outras aulas a respeito dos humores. Quando a gente começa a falar dos coléricos, dos melancólicos, tem a ver com os humores, né? Que foi criado na Grécia Antiga e foi implementado pela Santa Hildegarda, né? Então, assim, eu vou ter que dar uma palhinha, o que que é isso, porque de repente a gente chegou agora ao equilíbrio dos humores e o pessoal falou, eu nem sei o que que é isso, né? Que são fluidos que equilibram o nosso corpo internamente, tá? E o jejum restaura essa harmonia, porque ninguém é perfeito, vocês sabem, só Deus é perfeito. Então, a gente é um equilíbrio desses humores, obviamente, um deles vai ser um pouco mais forte, né? Mas a gente tem que saber estruturar nosso próprio equilíbrio. Por isso que é tão importante a temperança, né? Por isso que é tão importante a gente ter as virtudes. Então, vamos lá. O que que são os humores para Santa Hildegarda? A Santa Hildegarda é da tradição do Hipócrita e Galânica, que são dois filósofos que lidavam não só com filosofia, mas com saúde também na Grécia Antiga. E eles criaram essa forma de ver uma pessoa, né? De ver como nós somos em relação ao com o nosso comportamento, a nossa mente. Só que eles viram isso internamente, eles acreditavam que isso era só fisicamente, esse equilíbrio interno, né? Então, esse equilíbrio vive em constante harmonia, né? A gente tem que ter uma certa harmonia. Quando você não tem uma harmonia, né, nesse aspecto, você vai ter um excesso, uma deficiência. E isso vai causar doenças físicas, uma desordem emocionais e até espiritual. Por isso que é tanto falado, se você come muito, aí você tem a doença X, Y, Z, se você fica muito nervosa, você tem ansiedade, depressão, etc. Ai, a pessoa tá assim, estão achando que tem, não sei, o inimigo tá cercando a pessoa. Será que é? Será que é mesmo? Será que ela tá tão cheia de vícios que algo mudou nela, né? Então, assim, são muitos detalhes, somos seres complexos, né? Então, por isso que é difícil, hoje em dia, quando a gente tem um problema particular de saúde, descobrir da onde que está vindo aquele problema, se aquele problema realmente é só no nível físico, né, na saúde física, ou se é no nível mental, ou se é no nível psíquico, ou se é no nível espiritual, tá? Desculpa sair um pouco desse negócio do jejum, mas se vocês, se vocês não compreenderem isso, vocês não vão compreender o resto, né? Então, assim, nós, né, temos quatro características, né? Já foi falado em outras aulas também a respeito, né, do sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Daí que se vem esses humores, né? Daí que vem esses líquidos que estão no nosso corpo e de uma certa forma é reconhecido pela Santa Hildegarda também, é, que ela, né, tinha o dom de ver as pessoas e ela conseguia ver claramente isso que foi falado pelos gregos, sem eles poderem ver, e ela conseguiu ver que aquilo se identificava não só pela parte física, mas também pela parte espiritual. Então, assim, o sanguíneo, né? Ele é associado ao calor, à alegria, à vitalidade. O excesso disso, né? Quando a pessoa está muito eufórica, quando ela come demais, quando ela está muito inquieta, né? Então, assim, ela está tendo um excesso daquele calor. Não é bom, né?
todo excesso é ruim, vocês sabem. Assim como, né, é, a falta também, né? Então, assim, a falta disso é uma fraqueza e um desânimo, né? Então, assim, se vocês conhecem um típico sanguíneo, vocês vão ver que é uma pessoa alegre, uma pessoa com vitalidade, uma pessoa cheia de energia, né? E aí, quando você encontra uma pessoa sanguínea que não está alegre, não está feliz, não está sendo uma pessoa carismática, ela deve estar em excesso, em falta de algo. Então, assim, é assim, por que que ela está em falta, né? O que que aconteceu ali, né? A mesma coisa dá-se ao colérico, né? Associada ao fogo, à energia, à coragem, né? O excesso, ira, impaciência, inflamação. Vocês tecem, conforme eu vou falando aqui, vocês vão pensando em vocês mesmas, né? Como que eu sou, né? Isso tem a ver comigo, né? A falta de força, a falta de decisão, né? A bile negra, né? Que todas são assim as bilis, né? Melancólica, associada à terra, à profundidade, reflexão, excesso, tristeza, depressão, pessimismo, é muito, né? É muito. E a falta, a superficialidade, a falta de prudência, sabe? As pessoas fazem de qualquer jeito. Ah, não, eu faço aí, vamos aí, e aí, olha aí não dá certo, né? E fleumático associado à água, calma, serenidade. A pessoa, né, é calma, uma pessoa serena, uma pessoa reflexiva, né? E o excesso vai lá na preguiça, na apatia, né? O acúmulo de líquidos no corpo, né? E a falta, a irritabilidade, a falta de estabilidade. Então, assim, olhando esses biotipos, vocês começam a definir vocês, não sei, o cônjuge, marido, filho, filha. É importante saber disso também, porque isso vai ajudar tanto na questão do jejum ou da abstinência, né? Porque serve para a família inteira. Aqui é um quadro que eu fiz para vocês, dando assim coisas rápidas, só para vocês terem uma idade, uma noção entre esses humores que temos no nosso corpo, né? Que desalinhado tem uma frequência maior ou menor, né? Então, assim, o excesso, né? Falar só o primeiro ali. Sanguíneo, né? Vitalidade, alegria, expansão, tal, tal, tal. Excesso, euforia, gula, inquietação, falta de limites, né? Pessoa que não tem limites, ela simplesmente faz, vai no automático, né? A falta, fraqueza, desânimo, anemia, apatia. Virtudes associadas, alegria, esperança, generosidade. Vícios, gula, superficialidade e imprudência. Né? Então, assim, por que que eu estou colocando, né, virtudes e vícios aí? Porque isso tem tudo a ver com o jejum e abstinência, né? Tudo a ver com o nosso controle diário, né? Então, assim, se a gente faz tudo o que a gente quer, a gente vai para o excesso, né? E aí, o que que acontece? E partindo para o excesso, a gente parte por vício, partindo para o vício, a gente parte para uma doença física, ou espiritual, ou até, né, assim, encontros com o inimigo, de uma certa forma. Então, assim, a gente tem que ver que somos sempre um processo, né? E a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Nem muito, nem pouco. Mas como obter esse equilíbrio? O equilíbrio vem ou da abstinência ou do jejum. Mas abstinência do quê? Vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Agora, benefícios espirituais do jejum. Desapego dos excessos, né? O corpo humano foi criado como instrumento da alma. Quando a carne é sobrecarregada, a alma enfraquece. E assim, essa frase da Santa Edgarda, é super importante porque quando você lê, né, quando a carne é sobrecarregada, a alma enfraquece. Não é verdade, gente. Não, para e pensa, quando você trabalha demais, que você não dá tempo para fazer suas orações, ter tempo, você enfraquece. Quando você come demais e entra na gula, você enfraquece. Quando você extrapola, não sei, algumas pessoas, né, sei lá, bebe ou saem ou volta de madrugada, a sobrecarga do nosso corpo físico, não nascemos para isso, não fomos criados para o exagero, para o excesso. Em nada, não podemos ter excesso em nada, nem excesso em orações, né? Foi até a Santa Teresa d'Ávila falou isso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado aonde o nosso corpo está levando, que vai ter uma sobrecarga nisso,
e que vai enfraquecer a alma, né? Mais uma vez, prudência e, é assim, tentar entender isso, né? Benefícios espirituais do jejum: clareza na oração. O jejum aguça os sentidos, tornando o coração mais atento à voz de Deus, né? Eu não sei se vocês fazem jejum aqui, se vocês já tiveram a experiência de ir para uma missa assim em jejum, digo assim, não estou falando aquela uma horinha que eles falam, ai, não come uma hora antes da missa, estou falando assim, 12 horas, 16 horas e vai na missa e vê a diferença. Vai numa adoração em jejum. Gente, é assim, incrível, 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 incrível. É a diferença de água e vinho. União com Cristo. Ao jejuar, os cristãos participam do próprio jejum e de Cristo no deserto, né? Você recebe graças, não falei aqui, mas você recebe graças quando você está em jejum também. Crescimento nas virtudes. A humildade, a temperança e a caridade floresce quando o jejum é unido à oração e à esmola. Porque realmente o seu corpo está desprovido de coisas que modificam ele, né? Inclusive, eu acho que eu até falei numa aula, é, quando você está em jejum, dependendo do tipo do inimigo, para não falar o nome dele, ele não consegue te atentar, entendeu? Ele não consegue chegar nem perto de você, porque você está livre de, né, de coisas materiais, né? Eu poderia cair aqui para metafísica, mas aí vai ficar um assunto ah, muito extenso, mas de repente um dia, né, a gente chega na metafísica. Diferença entre jejum e abstinência, né? Agora vamos chegar naquele ponto que eu tinha comentado com vocês, do jejum e da abstinência. É, a abstinência é uma coisa boa, ótimo, né? Mas, assim, o jejum, tá falando aqui, eu coloquei na forma brasileira, reduzir a quantidade de alimentos, mas, na verdade, o jejum não tem alimentos, não tem. Mas, você quer iniciar no jejum, de repente, você inicia o jejum fazendo abstinência, né? Na tradição católica, né? Normalmente significa fazer apenas uma refeição completa ao dia. Isso daí eu tirei lá do negócio brasileiro, tá? Eu coloquei só para ajudar alguns de vocês, mas eu não concordo com isso, pessoalmente não concordo. E podendo acrescentar duas pequenas refeições leves. Para mim isso daí é abstinência, não é jejum. Mas coloquei, tudo bem. Finalidade: treinar a temperança e dar descanso ao corpo, fortalecer a alma e crescer na penitência. Isso é a pura verdade, né? Porque assim, quanto mais você estimula o jejum, mais seu corpo se fortalece, mais você ganha a briga, entre a alma e o corpo. Não assim, eu tô conseguindo vencer isso, né? Eu gosto? Óbvio que não. É bom passar fome? Óbvio que não. Mas conforme eu vou fazendo, você vai recebendo a graça, você vai ficando mais forte, você vai tendo uma temperança contra o seu corpo. Eu não sei vocês, mas assim, anos atrás, eu sei lá, eu não podia passar fome. Se eu passasse fome, eu era a garota mais mimada do mundo. E se eu passasse fome, eu ficava emburrada, falava do meu mau humor, falava da dor de cabeça, nossa, sei lá, ficava hipersensível. Gente, eu fico me olhando e pensando, nossa, como que me aguentavam? Como que me aguentavam? Mas eu não, imagina. Aí até que eu comecei a fazer jejum, teve um controle. Gente, me deu assim uma temperança, uma atitude, uma maturidade, um entendimento meu de pensar que, ok, eu não vou comer, mas só porque eu vou comer, não vou ter bom humor, não preciso matar ninguém, entendeu? Todo mundo sobrevive depois, eu não vco ficar mal. Assim, mas eu só consegui realmente fazer no jejum, né? Mas tem tudo uma história por trás disso que eu não vou compartilhar com vocês aqui agora. Mas se vocês estiverem na situação que eu estive, né, ai, não, se eu não comer, não dá, não dá, ninguém me aguenta. Essa era a minha frase: se eu não comer, ninguém me aguenta, nem eu me aguento. Porque era verdade, gente. É um absurdo. É assim, agora eu olho, e, assim, é meio cômico, trágico, é até vergonhoso, né? Mas assim, eu não tenho vergonha de falar, não, porque eu acho que a gente tem que falar a verdade. Mas assim, eu vejo pessoas falando isso. Não, eu não posso ficar sem comer. Não, se eu comer, sei lá, fico mal, eu desmaio. Não, ninguém desmaia, ninguém passa mal, a não ser que você tenha realmente uma
uma coisa assim, realmente relacionada com o jejum. Tirando isso, todo mundo sobrevive ao jejum. Exemplo, no dia de jejum, como nas quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, né? Normalmente as pessoas fazem o jejum mesmo, né? Pelo menos os católicos, na quarta-feira de cinza, na sexta-feira de santa. O resto do ano, né? Algumas vezes fazem na quaresma e olhe lá, mas assim, é muito pouco jejum que é feito, realmente, e que deveria ser feito. Em Santa Hildegarda, o jejum é em diversas formas. Eles têm o leves, sazonais, litúrgico. Ajuda a purificar o corpo, clarear a mente e despertar a alma para Deus. Então, assim, agora eu vou compartilhar com vocês um pouco ah, dessa, dessa diferença, né? Eu falei do jejum, agora a abstinência, né? Abstinência, significado, renunciar a um tipo específico de alimento ou prazer. Isso é muito importante, porque assim, abstinência é, como eu falei aqui, né? Você renunciar a um alimento, mas também você pode renunciar a um prazer. Ah, não sei, não vou usar o celular, não vou ver um filme. Ah, gosto muito de à tarde, não sei, sei lá, tomar um chá ou andar até um lugar. Eu não vou fazer tal coisa, eu vou renunciar, eu vou me abster disso por uma causa, né? Você pode pôr ali, ah, não sei é, quero um milagre, quero pedir a conversão de alguém, quero fazer algo. Ou, de repente, você só quer fazer em agradecimento a Deus, você não precisa pedir, né? Você pode também agradecer. Na tradição católica, geralmente refere a não comer carne, né, na sexta-feira, principalmente durante a Sexta-feira Santa. É, bom, eu não sei se vocês sabem aqui, mas toda sexta-feira não é dia de comer carne, tá, gente? A não ser que tenha um dia, né, um dia comemorativo de santo. E aí você pode comer carne para aqueles que comem carne na sexta e, bom, fora isso, melhor não comer mesmo. Finalidade: exercitar a renúncia, praticar sacrifícios voluntários e recordar a paixão de Cristo, né? É, comer um peixe, legumes, ovos. Gente, tem tanta opção. É necessário comer carne? Não, né? É um dia na semana também. Ah, já dou a dica: quem puder já cortar na quarta-feira, Nossa Senhora vai agradecer. Hildegard, a abstinência está ligada ao equilíbrio. Para ela, alguns alimentos, como carnes gordurosas, excesso de doces, especiarias, pêssegos, etc., traziam desequilíbrio ao corpo. Portanto, evitá-las ajuda na saúde quanto na vida espiritual. Assim, eu acho que vocês, não sei, algumas de vocês provavelmente viram uma aula a respeito das virtudes dos vícios, né? Isso tem muito com o vício da gula, né? Tem muito a ver com o vício da gula que a gente, assim, come, come, come e acha que a gente não tá fazendo o vício da gula. Ah, não, só comi um pouquinho a mais. Será que comeu um pouquinho a mais ou já está no vício da gula e nem percebeu? Mas vamos colocar outro nome e não é gula, né? Então, assim, é uma é uma análise individual de cada um, tá? Ah, em resumo, jejum, tá falando aqui comer menos, né? Mas assim, vai depender da quantidade de horas que você vai estar utilizando ou não comer nada, né? Realmente, a redução no jejum é assim, não ter alimentos ou ter alimentos em relação a 24 horas, muito poucos. Esse sim é o verdadeiro jejum. Abstinência, renunciar a certos alimentos ou prazeres. Ambos são atos de penitência e amor a Deus, mas cada um de um modo diferente. O jejum treina o domínio de si diante a quantidade, né? Porque é a quantidade de horas que você vai ficar em jejum, e a abstinência treina o desapego diante da variedade do prazer, né? Então, assim, você quer muito aquilo, mas por que que você quer aquilo, né? Você às vezes tem que treinar a abstinência, pensar, eu preciso disso? É uma necessidade? De repente você não precisa, e aí você, não, vou entregar, né? Vou entregar, vou oferecer essa abstinência para algo maior. E só você vai saber qual que é o algo maior, né? O jejum não deve ser feito com extremos, mas com amor e disciplina gradual, né? Foi o que eu comentei, né? Ah, nunca fiz jejum, vou fazer jejum pela primeira vez. Faça 12 horas, né? Jantou ontem, não sei, 9 horas da noite, ou sei lá, 8 horas, 7 horas, não sei que hora você janta.
Passou 12 horas, agora eu vou ter minha primeira refeição. Nossa, Tânia, mas 12 horas é muito. Bom, faz 10 então, entendeu? Faz 10. Depois vai para 12, depois vai para 14, depois vai para 16, depois vai para 18, 20, 24. E assim, né, segue o barco. Aí você volta e me comenta o que que você achou do jejum. Agora a gente vai entrar em alguns ritmos práticos de jejum segundo a Santa Hildegarda, tá? A Santa Hildegarda, obviamente, né, ela priorizava o jejum muito de 3 dias, tá? Iniciando na sexta-feira, praticamente não comendo, tomando só um caldo verde. E é assim, eu posso ter compartilhado com vocês na segunda aula como que é o jejum da Santa Hildegarda. O jejum da Santa Hildegarda tem música, tem hora da arte, ela não quer que trabalhe, ela não quer que pense nenhum pensamento, ela quer que você volte o final de semana assim, que seja uma coisa bem espiritual. Sim, você acorde, tome o caldinho, ande, faça as orações, depois você escute música, depois você pinta, depois você tem uma tarde. Assim, é divino. O jejum dela é divino, mas assim, obviamente, você não pode trabalhar, você tem que ir num lugar em silêncio. É, é interessante, mas assim, eu compartilho com vocês uma outra hora os detalhes, tá? Agora eu vou dar só assim, uma enfatizada no processo. Quem nunca fez, que poderia fazer dessa maneira para iniciar. É mais uma abstinência do que um jejum, tá? Seria abstinência leve, mas tudo bem, tá o nome jejum ali. O jejum como parte ritmo natural da vida e da espiritualidade cristã. Para ela, o ser humano vive em sintonia com as estações. Isso, né? Ela achava que a gente estava em sintonia com o mundo, com o cosmo total, né? Infelizmente, hoje as pessoas estão cada vez menos desligadas com o cosmo e mais ligadas com o material, com o mundo, né? Então, assim, nosso cíclico era muito ligado, a vida dela era totalmente conectada com o ciclo litúrgico da igreja e com a natureza, né? Então, assim, ela comia o que estava ao redor dela, ela comia o que estava na estação, né? Então, assim, era é um outro tipo de visão que hoje em dia, assim, acho que um dos países que acho que vive mais a Santa Hildegarda é ali a Itália, que eles são muito assim sazonal, sabe? Eles comem realmente a fruta da estação, os vegetais das estações. Bom, por isso o jejum deveria ser praticado de forma equilibrada, moderada e ordenada, respeitando o corpo e elevando a alma. E é sempre isso, ó, gente, ó, respeitando o corpo. Então, assim, sempre tendo esse equilíbrio de nunca ter excesso, nem excesso de jejum, nem excesso de comida. Eu senti que, poxa, hoje eu tenho que, sei lá, comer mais. Senti que meu hormônio, meu corpo está querendo comer algo a mais. Você vai lá. Senti que hoje vou ter que dar uma retraída. É assim, é o entendimento, é realmente escutar o corpo. Nem todo mundo entende isso, né? Eu já falei para vocês em outras aulas aí, somos mulheres cíclicas, né? A gente tem esses ciclos, a gente tem 4 estações, né? A gente tem o período, né, menstrual, antes, depois. Tudo isso modifica a nossa alimentação, modifica os nossos pensamentos, modifica nossas vontades, os nossos medos. É, tudo, tudo. Então, assim, se você de pequenininha não começar a habituar, né, a escutar seu corpo, nossa, acho que hoje eu tô mais cansada, mais dolorida, menos dolorida, hoje eu tô, sei lá, tô sentindo que posso mais, sou mais forte. Isso tem também a ver com o jejum. Então, assim, tem o ciclo, o melhor ciclo de fazer jejum também. Não coloquei, mas vou colocar no próximo em detalhes, que seria os primeiros 20 dias do ciclo menstrual, tá? Agora eu vou entrar aqui no jejum leves. Consiste em reduzir quantidades de alimentos ou fazer refeições simples à base de espelta, legumes cozidos, chá de erva. Quer dizer assim, você vai comer, né? Você vai comer, só não vai comer muito. Vai ter uma abstinência leve, vai estar introduzindo o corpo a uma dieta mais saudável, né? Pode ter uma omissão de refeição, de repente você tem um café da manhã, almoço e não tem a janta, ou de repente não tem o café da manhã, mas tem o almoço e a janta. Você pode substituir a refeição por um caldo leve, um chá. Tá falando ali pão, tá, gente? Não é pão normal, vocês sabem, né? É um pão.
um pão integral, bom, de qualidade boa, com farinha boa, um espelta. Quem tiver aqui na Inglaterra, um sourdough, né? Eu não sei como é que fala esse nome em português, mas paciência. Então, assim, não vão no supermercado comprar aquele pão branquinho que nem pão é, tá? Se vocês deixarem um ano dentro do guarda-roupa, o pão nem morre. E o Dergarda recomendava o uso de plantas digestivas como o funcho, a salsa, a ortiga, porque são chás, né? Que são chás que vão ajudar, estimular o estômago, a parte digestiva, vão trabalhar junto com o corpo, inclusive o louro, né, gente? O louro é assim maravilhoso. Durante esses dias para ajudar na purificação do corpo. Finalidade: dar descanso ao sistema digestivo, clarear a mente e treinar a temperança. Por que que acontece? Se o corpo está acostumado, né, com aquele mesmo alimento, dia após dia, dias após dia, às vezes mais, chega o final de semana, dá aquela expandida, é final de semana, né? Vou comer mais, sei lá, sábado, domingo, vou comer umas coisinhas assim. Aí chega segunda, volta mais segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a mesma coisa, a mesma. Gente, não é legal. Mudou, tem primavera, verão, outono, inverno. O clima muda, a nossa alimentação tem que ser variada. Tem que ser variada. Ai, não sei. Alguns de vocês provavelmente vão falar, mas não dá, é caro. Não, 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 não é caro. Não é caro, é só dar uma pesquisada, só dar uma modificada, só ser um pouco mais de criatividade. O que que é difícil é exatamente isso, pesquisar, ser um pouco mais criativo, investir no tempo, isso que é o difícil. Mas não, é mais fácil falar que não dá, é caro, e aí você não faz. Mas o que acontece é o seguinte, o que que a gente não faz agora, né? Eu quero que entre na cabecinha de vocês, e desculpa por ser realista, e algumas de vocês não vão gostar de escutar, mas todas nós, inclusive eu, né? Agora menos, mas anos atrás muito, né? A gente prefere o fácil, né? Ah, não, isso não, agora não, né? Aí a gente joga, procura o fácil, faz o fácil, faz o fácil, faz o fácil. E daqui a pouco aquele difícil vai aumentando, vai aumentando. E assim, eu tô falando analogicamente, né? Mas assim, a gente não investe na saúde hoje, aí vem uma doença, vem um problema. A gente não investe na nossa alimentação hoje, vem algo, vem uma gordura, vem um hormônio, vem um aumento de peso, vem uma diabetes, vem um problema no fígado. Mas não, agora não. A mesma coisa a situação espiritual. Não, eu não vou rezar agora, não vou investir na minha vida espiritual, não vou aprender mais. Não, quando eu tiver tempo. Quando você tiver tempo, de repente você não tem mais tempo, né? Então, assim, a gente tem que ser muito claro, muito honesto com nós mesmos. Óbvio, não dá para fazer tudo, não dá, mas a gente tem que colocar prioridades na nossa vida. O que que é mais importante, né? Vida espiritual, saúde, família, trabalho. Então, assim, não consigo fazer tudo, mas consigo fazer esse pouquinho. Então, esse pouquinho que eu vou tentar todos os dias, entendeu? Isso que eu tô falando, gente, não tô falando, ai, nossa, eu sou. Não, eu tô falando para vocês, para mim, e eu ali, ó, tento todo dia, porque a vontade é não fazer. Óbvio, a vontade é correr pro fácil, a vontade é deixar para amanhã, só que amanhã a situação fica difícil, entendeu? Ok, agora terminei de falar as coisas ruins, vamos para as coisas boas. Jejuns sazonais. Hildegard tinha uma visão holística e cósmica. Acreditava que o ser humano deveria viver em harmonia com os ciclos da natureza. Sabemos disso já. Ela recomendava especialmente jejuns na primavera e no outono. Por quê? Porque são mudanças drásticas de estação. Obviamente, né? Cada um mora num lugar do mundo aí, cada um mora num lugar no Brasil. Algumas estações vão ser mais fortes, outras nem fracas, e outras parece que não mudou o ano inteiro. Esses lugares que têm mudanças drásticas de estação, essa transição de épocas dá um desequilíbrio no corpo. Isso significa o pessoal, está na época da gripe, está todo mundo ficando gripado, porque teve essa mudança brusca de estação. Então, assim, como fortalecer o corpo com essa mudança de estação? Fazendo jejum, mudando alimentos, né? Quando entrar nesse processo, ter alimentos mais pesados, né?
como a carne, gorduras, doces, são substituídos por sopas, cereais de espelta, legumes cozidos, ervas purificadas, né? Também sugeria infusões de remédios naturais, como vinho de ervas, chá de funcho, para fortalecer o corpo. E o negócio, a finalidade era realmente preparar o organismo para as mudanças sazonais, né? Assim, você está vendo que vai ter uma mudança de estação, eu vou investir ali, olha, assim, mais frutas, né, vitamina C, mais caldos, caldos de galinha, mais sopas, porque o corpo fica realmente forte, vitalizado nessa época e não fica tão doente depois, ok? Jejum quaresmal, né, ela costumava bom, vocês devem fazer com certeza, mas assim, no jejum quaresmal era muito mais, assim, efetivo e muito mais forte, né. É um tempo privilegiado, é um tempo, assim, totalmente voltado para o espírito, é um tempo voltado, assim, pra penitência e purificação do corpo. Então, assim, muito mais oração, muito mais jejum ou, abstinências, né, para estar unido à paixão de Cristo, para estar ali os 40 dias, né, com Ele, se prolongando, pedindo para entrar na Páscoa de uma outra maneira. Então, esse jejum era um jejum com uma mais disciplinado e muito mais prolongado, né. Obviamente, cada um se adapta a cada a sua própria vida, né, se tem bebê pequeno, tá grávida, trabalha muito, então, assim, você tem que ir se adaptando, né, como que você vai fazer e implementando devagar, né. Sempre a primeira vez é mais difícil, porque, de repente, nunca fez, nunca foi feito, mas, assim, tem que se dar espaço para isso. Alimentos ricos, prazerosos, dando lugar a refeições simples, feita com cereais, vegetais, leguminosas. Aqui, gente, eu fiz um vídeo a respeito do advento, como o advento é importante, né. E eu acho que depois talvez eu faça um a respeito da quaresma. Mas na quaresma, eu não sei se você sabe, mas durante os 40 dias da quaresma, são 40 dias que estamos em penitência. Então, são 40 dias que a gente realmente come coisa simples. Não tem exagero de nada, não tem churrasco, não tem comidas extraordinárias, nem no domingo, entendeu? Você realmente reduz, você tem aqueles 40 dias, é diferente da Quaresma de São Miguel, tá, gente? Não confunda, isso é Quaresma da Páscoa. São 40 dias restritivos, realmente. Então, assim, quando você leva, né, a quaresma a sério, você muda tudo. São os 40 dias que têm um impacto muito maior na sua vida, em termos de, né, fazer jejum, fazer abstinência e alimentação bem mais simples. O jejum quaresmal tinha sempre um caráter espiritual e comunitário, não era apenas para a saúde, mas para a conversão de vários e o crescimento nas virtudes e a preparação para a Páscoa. Finalidade: unir o corpo e a alma no caminho da cruz e da ressurreição, cultivando a humildade, a temperança e a abertura a Deus. Então, assim, o jejum quaresmal, eu acho que é um dos mais difíceis, porque são 40 dias que você evita, muitas coisas. Imagina no meio da quaresma, o pessoal: "Ai, vamos ali no churrasco", não, desculpa, não vou. "Ai, vamos ali numa festa", acho que não é o período de ir na festa. "Ai, não sei o", não, acho que não. Então, assim, obviamente não é para qualquer pessoa, né, deveria ser, mas assim, cada um vai se situar, vai saber onde está no seu nível, católico, espiritual, como que, né, como vai se basear, mas assim, eu recomendo para vocês aos poucos ir tentando e vocês vão sentir uma grande diferença, de fazer uma quaresma mais retraída, mais simples, mais voltada para essas todas essas abstinências que eu falei, tá bom? Hã, deixa eu ver a hora aqui. Ai, que bom, meninas. Olha, praticamente acabou agora. Reflexão objetivo, né?
Eu queria que agora vocês, não precisa ficar em silêncio, vocês já estão em silêncio, óbvio, mas queria que vocês, né, pensassem aí no tempo de vocês enquanto eu estou falando, né, escrever num diário, né, queria que vocês pensassem qual é a relação que vocês têm atualmente com a comida de vocês. É uma relação saudável? Você come o suficiente? Ou você sempre come um pouquinho a mais? Ou você não come? Ou você não tem certeza que se esse equilíbrio está muito bom, né? E, segunda pergunta, né? Se você for parar para pensar na questão da sua alimentação com a sua vida física, tá tendo aí uma união ou não? Na verdade, nossa, eu acho que eu estou um pouco acima do peso, poderia comer menos, ou estou abaixo do peso, quase não estou comendo, estou estressada com o trabalho, acho que eu tenho que dar uma melhorada nos meus nutrientes, nos meus suplementos, né? Ai, de repente eu tenho que fazer um jejum para dar uma recalibrada e equilibrar tudo, e não sei. E como que está a sua vida espiritual? Você acha que está feliz, né? Você acha que, não, estou seguindo, estou bem, olha, acordo de manhã, faço a minha oração, meditação, contemplação, vou na missa, trabalho, depois tenho o meu exercício, né, espiritual, ou tenho meu diário de escrita. Bom, cada um tem seu modo de fazer, né? Mas assim, como que está? Está feliz? Não está feliz? Pode ser melhorado? Não pode ser melhorado, né? Aproveitando, acredito que todas aqui, né? Acredito que a maioria deve estar fazendo a Quaresma de São Miguel. Por que não, né? Colocar um objetivo nessa Quaresma de São Miguel, de melhorar a vida espiritual, porque vai acabar. E aí, tchau, Frei Gil ou Instituto Hester, não sei por onde vocês fazem, ou se vocês fazem sem ninguém, sozinha. Mas acabou os 40 dias, volta tudo normal, né? Quais são as atitudes que você vai tomar, que vai poder aplicar na sua vida, que isso realmente seja, nossa, assim, cheguei nesse degrau, eu não quero voltar, eu quero ficar nesse degrau e passar para o próximo degrau, né? E como sempre, a gente não precisa mudar o mundo para mudar nós mesmos. Um pouquinho. Ah, eu não rezava tanto, agora estava rezando X, agora estou rezando X,1, entendeu? Aumentou um pouquinho, já melhorou. Daqui a pouco ponto 2, ponto 3, daqui a pouco 2x, 3x. Mas o negócio é realmente ir melhorar, entendeu? Assim, eu acho que é importante a gente ter esse hábito de sempre refletir onde nós estamos e para onde nós queremos ir. E se realmente a gente não está só querendo, ah, eu estou querendo, mas está no mesmo lugar. Não, você está arrumando pequenos passos, passos de tartaruga, mas está indo, mais importante que está indo. Daqui a pouco está com braços largos, tá? E onde eu sinto que Deus me chama a moderação, né? Porque, dentro de nós sabemos o que que a gente está falhando, né? A gente sabe. A gente, acho que tem que melhorar naquilo, acho que tem que melhorar aquilo. Preciso de moderação, né? Acho que chega, sei lá, de WhatsApp, chega de rede social, ou chega de televisão, ou chega de, sei lá, conversas furadas. Eu não sei, cada uma tem uma coisa aqui, né? Cada um vai saber onde puxar a moderação, se é na comida, se é no pensar, onde que for, mas assim, dentro de nós sabemos, e assim, de repente, agora, né, no meio dessa quaresma, antes de chegar, né, o advento, que vai ser um outro período de oração, outro período de retração, de união, de abstinência e jejum, entre a quaresma e o advento, qual que vai ser o teu chamado, né? E qual a virtude que você pode crescer, né? Eu tinha que colocar vocês, eu coloquei em mim, né? Qual a virtude que pode crescer em vocês através do jejum, né? Ou da abstinência, ou dos dois, não sei, vai depender do dia da semana, como que vocês vão estar trabalhando isso, mas assim, qual a virtude que você precisa, né? Ah, eu preciso de paciência, preciso de temperança, preciso de humildade, preciso de, não sei,
coragem, preciso de consistência, preciso de disciplina, preciso de docilidade, preciso de alegria, porque tem gente, infelizmente, gente, tem gente tão assim, hum, né? Você chega perto da pessoa, a pessoa te leva para baixo. Então, se de repente, né, você precisa de um pouco mais de energia, um pouco mais de vitalidade, né, a gente tem que sempre se questionar, a gente tem que, eu li algo essa semana, porque a gente lê tanta coisa, né, essa semana, final de semana, nem sei quando que eu li, mas eu li, né, que a gente realmente tem que ser a luz, não foi exatamente isso, tá, gente? Mas assim, a gente tem que ser a luz, tem que ser o espelho, a gente tem que ser o exemplo para as pessoas, né, como católicas. Então, assim, você tem que chegar num ambiente, as pessoas, nossa, olha lá, pessoa simpática, que pessoa alegre, que pessoa, sei lá, bondosa, que, né? Não pode, não sei quem chegou, ou nem percebeu que chegou, né? Não, então assim, a gente tem que ser esse ponto, né? E, obviamente, a gente não tem que ser perfeito, mas assim, a gente sempre tem que se melhorar. Muito mais importante dentro de nós, união, relacionamento com Jesus, Maria, José, os anjos, todos, mas principalmente assim ao redor da nossa famílias e amigos, tá? Eu acho que é isso, eu acho que esse é o último. Ó, o ser humano deve ser sempre equilibrar o corpo e a alma. O jejum restaura essa harmonia. E é pura verdade. Na próxima aula eu dou fatos disso. Agora a gente vai para o Q&A. Espero que vocês tenham gostado e vou liberar para as perguntas. Pronto, meninas. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou olhar ali o chat. Alguém falou, Daiane falou sim, Ana Paula falou sim, mas eu nem sei do que é o sim. E aí, quem tem pergunta? Alguém tem pergunta?